Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui dando sequência, à discussão aí sobre rochas e seus minerais. Então, no vídeo anterior comentamos sobre as rochas ígneas que vêm direto do magma, falamos da extrusiva ou vulcânica, o basalto, e da intrusiva ou plutônica, o granito. E toda a rocha, solo, material que está exposto ao ambiente, ele produz sedimento e esse sedimento pode ser transportado e depositado em cotas menores da paisagem. Então, todo o processo de desgaste, produção de sedimento, transporte e deposição, redução do volume de água, evaporação, e vai promover a consolidação desse material e gerar rochas sedimentares. Então nós temos vários tipos de rochas sedimentares. Aqui alguns exemplos que eu vou estar apresentando para vocês. Então as rochas sedimentares, elas existem a partir da existência de outra rocha. Então uma rocha metamórfica, uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar pode originar rochas sedimentares também pelo desgaste, transporte e deposição de sedimento. Aqui, essa rocha aqui é uma rocha sedimentar com uma característica mais avermelhada, o sedimento solta facilmente, e se esse sedimento solta facilmente, caracteriza a rocha sedimentar. É uma rocha que tem materiais finos, siltes e argila, então vai caracterizar um siltito ou um argilito, uma rocha que é sedimentar, cujo intemperismo, cujo desgaste dela vai liberar sedimentos e formar solos com características mais siltosas ou argilosas, conforme a mistura desses minerais. Aqui nós temos um siltito, que é uma rocha sedimentar formada especificamente em grande quantidade de silt. Quando tu passa a mão, tu sente uma maciez, uma sedosidade, indicando que as partículas de silt estão presentes nesse tipo de rocha. Aqui também nós temos uma rocha sedimentar muito parecida com o siltito, porém um pouco mais grosseira. Então tem algumas areias, fragmentos de areia fina e média. Então vai originar solos com uma textura mais siltosa a arenosa. Aqui nós temos uma rocha chamada de varvito. Então aqui nós temos argilitos, siltitos, rochas de sedimentos mais finos. E aqui nós temos especificamente um varvito, que é uma rocha extremamente importante para Santa Catarina, região de Trombudo Central, explora bastante esse tipo de rocha. Então o varvito foi formado entre 350 e 280 milhões de anos atrás, no período de glaciação. E cada uma dessas camadas, vocês podem observar aqui, é gelo e degelo, quando ocorre o degelo desse período de glaciação, é arrastado morro abaixo sedimentos e depositados em planícies, em bacias sedimentares, com o tempo ao congelamento de novo do material. Posteriormente o degelo. Então essa questão de gelo e degelo que existiu, período de glaciação entre 380 e 270, 280 milhões de anos atrás, mais ou menos nessa época, promoveu então a formação dessa rocha sedimentar chamada varvito. E é bastante importante aqui para o estado de Santa Catarina e movimenta a economia da região central indo em direção ao litoral. O intemperismo desse varvito aqui produz esse material mais amarelado, então solos mais amarelados, e também quando tu passa a mão tu percebe uma maciez, sedosidade, indicando grande presença de sedimentos de silt. Então o varvito se formou há milhões de anos atrás, aqui no estado de Santa Catarina, é uma rocha extremamente importante e gira bastante economia na região próxima a Trombudo Central no estado. Também temos os arenitos. Os arenitos eles foram formados muito antes, uma rocha extremamente antiga e que na região oeste do estado de Santa Catarina não aparece, ela está em profundidade. Por exemplo, no extremo oeste de Santa Catarina, temos poços que buscam água a 1.200 metros de profundidade, tirando a água do aquífero Guarani, que está dentro desse arenito. Esse arenito Botucatu foi formado há milhões de anos atrás. Posteriormente, aqui no oeste catarinense, no Paraná e Rio Grande do Sul, houve deposição do basalto, mas antes de 135 milhões de anos atrás, numa bacia sedimentar, a bacia sedimentar do Paraná, formou-se esses depósitos eólicos de sedimentos de areia.
que foram se consolidando e formando a rocha arenito. Então a gente tem um arenito um pouco mais avermelhado, né? E também temos um arenito um pouco mais claro. Evidencia-se muito bem as camadas de deposição de areia ao longo dos milhares de anos de formação deste material, que se consolidou e formou rochas. Na metade sul do Rio Grande do Sul, no litoral de Santa Catarina, Paraná, e indo para o Brasil central, esse arenito aflora na superfície. Então, nesses locais, nós vamos ter solos mais arenosos. Como eu disse, no noroeste, no norte do Rio Grande do Sul, oeste, Santa Catarina e Paraná, esses arenitos estão em grandes profundidades, soterrados, né, cobertos pelo magma que se consolidou e originou o basalto. Aqui nós temos uma rocha sedimentar chamada carvão, conhecida por lignito, que é extraído no litoral sul de Santa Catarina, na região sul de Santa Catarina, região de Criciúma. É uma rocha formada por restos de vegetais que foram soterrados, que morreram, que foram soterrados, sofreu uma decomposição e originou uma rocha carvão, conhecida também por lignito. E é bastante importante em termos de poder energético, né, geração de energia, e também explorada por algumas empresas aí na busca de fertilizantes. Aqui nós temos uma rocha que indica onde ela foi coletada, fundo de mar, então foi coletada no nordeste brasileiro, próximo ao mar, e essa rocha, presença de conchas consolidadas com sedimentos trazidos pela água e depositados nas planícies. Então, com a separação dos continentes, houve o soerguimento da superfície, muitos lagos e parte do mar, né, foi soerguido e, consequentemente, não tinha mais água cobrindo, os organismos marinhos morreram, e o que sobrou desses organismos marinhos foram grudando, se consolidando e formando uma rocha sedimentar, indicando, então, que onde foi coletada essa rocha, há milhares de anos, milhões de anos atrás, era fundo de mar. E aqui nós temos o calcário, uma rocha extremamente importante, né, cujo processo de extração, moagem, resulta num corretivo de acidez do solo extremamente importante para a agricultura. Então, a rocha calcária é uma rocha sedimentar formada em fundos de lagos, em fundo do oceano, pela deposição de carbonatos de cálcio. Então, a reação de carbonato de cálcio, a perda de água, a evaporação de água e também o soerguimento desse fundo de lagos e de oceanos permite a consolidação do carbonato de cálcio formando uma rocha calcária. Então, esses são alguns exemplos de rochas sedimentares que temos no estado de Santa Catarina e também em outros lugares do Brasil. Extremamente importantes porque são rochas que originam solos e têm a capacidade de armazenar água e nutrientes e permitir a agricultura. Algumas sim, outras não. E isso leva à necessidade de um bom manejo do solo visando a produção de alimentos.